Boa tarde, igreja. Boa tarde, irmãos. Vamos falar um pouco da palavra de Deus para todos nós, já que estamos praticamente todo mundo em casa. Eu gostaria de então convidar todos os irmãos que estão nos assistindo para abrir suas Bíblias no segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, versículo do 13 ao 16, que diz assim: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Vamos orar. Senhor Deus, pedimos nesse instante a direção do Espírito Santo para que possamos compreender a vossa palavra e guardá-la em nossos corações. Abençoa todos que irão assistir ou que estão assistindo esse vídeo, Senhor Deus. Que ela produza um grande efeito em suas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o mundo está vivendo uma pandemia. Esse vírus da gripe, o coronavírus, está então assolando o nosso planeta, que está causando terror e morte em praticamente todos os países. Temos notícia de morte que está assustando cada vez mais e aumentando as suas vítimas. Isso não é brincadeira, isso é uma realidade. E a peste, a gente sabe que ela não escolhe raça, cor, estado social, religiosidade, nem faixa etária. Todos estão vulneráveis a ser acometidos dessa doença. Podemos então fazer aquela pergunta: por que isso está acontecendo? E a Igreja de Jesus Cristo, como deve reagir a essa peste? Primeiro vamos responder por que está acontecendo. Primeira coisa que podemos entender, irmãos, é que isso é uma permissão de Deus, devido ao pecado da humanidade que tem se afastado de Deus. Isso é a verdade. A humanidade tem se afastado de Deus. Se a gente ler no capítulo 24 do livro de Isaías, do versículo de 1 a 6, eu vou ler para vocês, que diz assim: eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo, assim sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como a que paga usura. De todo se esvaziará a terra, e de tudo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Pois a igreja, através dessa leitura, nós podemos ver que muitos estão brincando, muitos estão zombando,
e encarando a coisa como natural, como se isso fosse algo que é normal, como muitas coisas já aconteceram no mundo inteiro e eles têm como normal. Só que isso é um aviso de Deus. Para nós que somos crentes em Jesus Cristo, nós devemos encarar isso como uma seriedade muito grande. Não podemos brincar com isso. Nos eventos culturais, as pessoas zombam de Deus. Nos cinemas, nos teatros, nos museus e etc. Zombam de Deus e a maioria se cala. A gente vê os grupos culturais zombando do Senhor Jesus Cristo com as suas peças teatrais, denigrindo a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos no carnaval desse ano cenas absurdas em que zombavam do Senhor Jesus Cristo e a maioria se cala. A maioria entende isso como não é nada demais, cada um que diga o que quiser, que todo mundo tem a sua livre expressão, zomba de tudo quanto é de Deus. Agora, quando a palavra de Deus critica qualquer atitude que vai de encontro aos ensinamentos da sua palavra, da palavra de Deus, aí sim. Aí é homofobia, aí é crime, é discriminação. Então, meus queridos, as pessoas estão brincando com Deus. Nas atitudes imorais que são abomináveis aos olhos de Deus, aprovam leis, defendem suas imoralidades e punem os defensores da moral. Punem quem defende a família constituída por Deus e com penas severas. É isso que nós podemos ver hoje. Hoje estamos em casa, esperando a praga possivelmente passar. As festas cessaram, as alegrias nas ruas se calaram, as ruas estão desertas. Por quê? Por causa da ira de Deus. Porque Deus está vivo. Nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus de ontem, de hoje e eternamente. Ele é Deus. Nós devemos ter cuidado, irmãos, igreja, e todos vocês que estão nos assistindo. Abra seus corações para a palavra de Deus. Não ignore os ensinamentos da palavra de Deus. Ainda no livro de Isaías, nós podemos ver a partir do versículo 7, no mesmo capítulo 24, que diz assim: pranteia o mosto, enfraquece a vide, e suspiram todos os alegres de coração. Cessa o foguedo das trombetas, dos tamborins, acaba o ruído dos que exultam, e cessa a alegria da harpa. Com canções não beberão vinho, a bebida forte será amarga para os que a beberem. Demolida está a cidade, vazia, todas as casas fecharam, ninguém pode entrar. Há lastimoso clamor nas ruas por falta do vinho, toda alegria se escureceu, desterrou-se o gozo da terra. Na cidade só ficou a desolação, a porta ficou reduzida à ruína. Porque assim será no interior da terra e no meio deste povo, como a sacudidura da oliveira e como os rabiscos quando está acabada a vidma. Estes alçarão a sua voz e cantarão com alegria, e por causa da glória do Senhor exultarão desde o mar. Por isso, glorificai ao Senhor no Oriente e nas ilhas do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel. Versículo 16 diz: dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Mas eu disse: emagreço, ai de mim, os pérfidos têm tratado perfidamente.
Sim, os pérfidos têm tratado perfidamente. O temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz de temor cairá na cova, e o que subir da cova o laço o prenderá, porque as janelas do alto estão abertas e os fundamentos da terra tremem. É isso, meus irmãos. O porquê de tudo isso está acontecendo. Porque quebraram a aliança com Deus. Mudaram e continuam mudando os estatutos de Deus, que é a palavra de Deus, que é o mandamento de Deus. Estão mudando a forma da constituição da família e dizem que isso é amor, que isso é normal, que nós devemos aceitar. Estão mudando as leis, querem até mudar a Bíblia, querem até mudar alguns capítulos e versículos da Bíblia, querem mudar os estatutos de Deus. E como nós, igreja, devemos reagir a tudo isso? No texto que nós lemos inicialmente, segundo Crônicas, capítulo 7 do 13, versículo 13 ao 15, Deus orienta ao rei Salomão de como viver diante dele, e essas instruções também servem para a igreja hoje. Vejamos o que Deus disse para Salomão e como nós, crentes, diante dessa pandemia, devemos nos comportar. Primeiro, o versículo 3 diz: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste sobre o meu povo. A peste está aí. A peste está no mundo inteiro. O mundo está sofrendo essa peste. E nós estamos no meio dela. Nós não estamos livres dela. Mas como devemos reagir? O que devemos fazer? O versículo 14 diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então, igreja, crentes de todo o Brasil, de todo o planeta, o que devemos fazer diante dessa peste que assola o planeta Terra? Primeiro, devemos orar sem cessar ao nosso Deus, porque somos nós que temos acesso a Deus através do Senhor Jesus Cristo, porque nós cremos de fato em Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. E é através do Senhor Jesus Cristo que Ele disse que nós devemos pedir em nome dEle ao Pai, e o nosso Pai considerar os desejos do nosso coração. Então, igreja, oremos a Deus para que essa peste passe, para que Ele aplaque a sua ira sobre todos os moradores da terra. Vamos orar sem cessar. Em segundo lugar, nós devemos buscar a face de Deus. Ou seja, devemos buscar a sua presença. Devemos cultuar a Ele. Quanto tempo faz que você cultuou a Deus? Quanto tempo faz que você foi à igreja louvar o nome do Senhor, ouvir a sua palavra? Não precisa responder. Responda para Deus. E se você tem se afastado de Deus, se você está afastado de Deus, volte enquanto é tempo. Busque a sua presença enquanto é tempo. Porque a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. E você também deve se humilhar diante de Deus. E se humilhar diante de Deus inclui obedecer a sua palavra. Como no texto de Isaías, capítulo 26, versículo 20 ao 21, olha o que diz: vós, pois, povo meu, entra nos teus quartos, que pode ser casa,
e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Devemos nos humilhar. Humilhar, descer do nosso eu, achar que somos alguma coisa, achar que somos intocáveis, achar que somos melhores do que os outros. Somos pecadores. Nós pecamos também. E o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 ao 15, isso também é para nós. Porque a Bíblia diz: se o meu povo se humilhar, orar e me buscar. Ou seja, quem é o povo de Deus? É a igreja. Então, povo de Deus, vamos nos humilhar. Vamos buscar a presença do Senhor Deus. Vamos orar sem cessar. E por último, devemos nos converter dos maus caminhos. Veja que o texto deixa bem claro. Se converter dos maus caminhos. Quando ele diz aqui: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Qual o caminho que você está andando? O que você tem feito nos seus últimos tempos, nesses últimos tempos da sua vida? Você sabe o que você tem feito. Peça perdão a Deus. Confesse a Deus os seus pecados. Porque a Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos e enganamos a nós mesmos. Mas se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, cristãos, igreja, se converta dos seus maus caminhos. Confesse a Deus e volte para Ele. E qual será o resultado? Ou quais serão os resultados de tudo isso? Deus nos ouvirá dos céus. Porque no versículo 14 diz: então eu os ouvirei dos céus. Se nós orarmos ao Senhor, se nós buscarmos a sua presença, se nós nos humilharmos e nos convertermos dos nossos maus caminhos, Ele vai nos ouvir. Ele vai nos ouvir e perdoará os nossos pecados. Porque o texto diz: e perdoarei os seus pecados e vai sarar a terra. E sararei a sua terra. A hora é agora, pois os ouvidos de Deus estão abertos e atentos às nossas orações. Deus está esperando você orar, esperando você se humilhar, esperando você buscar a sua face. Faça isso enquanto há tempo. Vamos orar, igreja, por nosso planeta, por todos os povos. Vamos confessar nossos pecados e buscar mais e mais a Deus. Só assim Deus terá misericórdia de todos nós. É a hora agora da igreja orar, de buscar o Senhor, de confessar os seus pecados, porque nós somos pecadores. Então vamos nos humilharmos, orarmos e buscarmos a Deus, para que através das nossas orações, Deus que está nos céus vai nos escutar e vai sarar todo o planeta dessa pandemia que está matando e vai matar ainda muita gente. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Deus, perdoa nossos pecados. Estamos aqui nos humilhando diante do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nós somos pecadores e por isso pedimos que o Senhor pare, que o Senhor aplaque a sua ira, Senhor Deus, sobre todo o planeta e acabe com essa pandemia, Senhor Deus, e sara a nossa terra. Oramos em nome de Jesus. Amém.